como eu estava dizendo. Oi, Jean. Saudade, Jean. Ô, Jean, eu fiz um rio, agora lá falando sobre educação em diabetes. Você pode fazer o favor de comentar lá a sua opinião sobre a sua educadora? Obrigada. Ô, Dani, você pode fazer o favor de lá no último rios que eu postei, falar a sua opinião sobre educadores em diabetes? Faz favor. Vocês deixam de ser preguiçoso? Vai lá, dá opinião. Não precisa citar meu nome, mas pode só falar bem. Gente, a gente vai conversar sobre bomba de insulina hoje, o YouTube, tudo certo? Bomba de insulina, por que considerar usar pontos positivos, pontos negativos? E se você já usa bomba de insulina, se a sua bomba de insulina der um pau, se o governo não entregar os seus insumos, você sabe o que fazer? A live é sobre isso. Manda para as pessoas, manda. Então, Jean, ela é a melhor do mundo? Então, Dani, acho que é a mesma da sua. Fala lá. Sabe por que eu falo para vocês comentarem? Porque hoje o Instagram gosta de comentário. O Instagram gosta de comentário, gosta de rios com comentários. E eu preciso fazer uma coletânea de depoimentos. Então, se vocês puderem. E fazer esse riso chegar, porque o conteúdo é bonitinho, assim, eu falo a diferença entre você conhecer a teoria e você colocar as coisas em práticas com alguém que tem um olhar diferente para você. Certo? Mas isso, vai. E o Jean, deu certo sua papelada? Ô Jean, você é um homão desse, bonito, solteiro, não tem nada pra fazer sábado à tarde, não? O que é que você tá fazendo aqui? Você mora na praia, deve estar um sol gostoso, você não vai correr sem camisa na praia? As minhas meninas. Dá pra ouvir? Vamos começar? Não, vou esperar mais 2 minutos. Vai, Instagram, fala pra galera que eu tô aqui. Chama todo mundo. Ah, deixa eu, enquanto isso, escrever um comentário aqui, peraí. Extra. Não, vou botar extra não, vou colocar bomba de insulina. Pontos positivos e negativos. Afinal, eu não tô ganhando nada com isso. Se você usa, saiba o que fazer num perrengue. Estou escutando? Eduarda? Não, é que eu tô fazendo live. Aí as pessoas estão escutando. Kate, você chegou. Eu tava só esperando você chegar. Kate hoje. Oi, Fran. Ó, Kate e Fran. Eu postei um rio. É que é estranho falar postei um rio. Sobre educadores em diabetes e educação em diabetes. Então, faz favor, vocês duas, de ir lá e deixar o depoimento de vocês. Por favor. Como que a educadora atrapalhou a vida de vocês, como que ela encheu o saco, ficava mandando mensagem o dia inteiro, sabe? Kate, contei pra todo mundo que você me acha envelhecida nas lives. Quem sabe eu não ganho uns pics pra fazer um botox, não é mesmo? Então vamos lá, gente. 23º dia das lives, essa é uma live extra, porque eu considero importante, né? Vocês não, afinal, vocês não votaram nesse tema. Dica 70 e dica 71. Dica 70, considere usar uma bomba de insulina. E a dica 71 é, se você usa bomba de insulina, saiba como desconectar. Então, eu resolvi juntar os dois assuntos numa live só. Então, a gente vai entender os prós e os contras da bomba de insulina. E se você usa insulina, você tem que entender que é possível, sim, dar umas pausas, tirar umas férias, ou se desenrolar de alguma forma ali da bagunça da vida, tá? Eu fixei o comentário? Fixar comentário. Tá bom, beleza. Agora foi.
Então vamos lá. Pontos positivos. Tem um monte de gente aqui que usa bomba de insulina, que eu tô vendo. E que não tem mais o que fazer. No sábado à tarde. Igual eu, papiando com vocês. Eu acho que eu vou ficar viciada nesses negócios dessas livezinhas, viu? Como é gostoso falar sozinha. Tô zoando, falar sozinha não. Não. Vamos lá. Lembrando que todos os temas dessas lives de novembro, elas têm como inspiração esse livro aqui. 101 dicas para pais de crianças com diabetes, que fala sobre diabetes na vida inteira, não só para crianças, porque essas crianças crescem. Então, ele dá dicas desde diabetes no geral, crianças pequenas, adolescentes, adultos e assim por diante. Então, ele fala aqui, considere usar uma bomba de insulina, tá? Não só para crianças, mas para todo mundo. Então, ele fala que as bombas de insulina são uma alternativa para as injeções, mas elas são muito caras e elas dão muito trabalho. Sim, gente, elas dão muito trabalho. Elas dão muito trabalho. Então, por que as pessoas usam, né? Se ela é mais cara e se ela dá muito trabalho? Cara, porque deixa tudo muito mais simples. Apesar do trabalho que ela deixa os cuidados diários com o diabetes mais simples e pode ajudar a trazer melhores resultados. Então, se você é novo no diabetes tipo 1, começar já a usar uma bomba de insulina pode deixar você assim meio assustado, tá? Mas hoje, especialmente hoje em dia, é tudo muito mais fácil. Hoje em dia, com essa tecnologia toda que a gente é obrigado a aprender a usar, mexer numa bomba de insulina está cada vez mais fácil, certo? Deixa eu acabar com o meu cafezinho que ele vai gelar. Café, tá tudo é forte. Mas qual que é o primeiro, que eu acho que é assim o diferencial da bomba de insulina, o melhor de todos, é a possibilidade de você ter doses de insulina menores do que meia unidade. Então você tem 0,1, você tem 0,05. E isso pode parecer besteira para um adulto, mas para um bebezinho faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, especialmente para as crianças, essa característica da microdose, gente, é a melhor de todas. Então, além dessas doses menores e mais precisas, você diminui as picadas, facilita o cuidado de terceiros, tá? Então, tem bebê, gente, eu vi uma menininha de quantos meses? Acho que ela estava com 8 meses instalando bomba de insulina. Essa menina precisar de uma unidade com essa idade, talvez não aconteça, sabe? Então, a única forma da gente conseguir dar com segurança, porque o que acontece nas crianças muito pequenas? Meia unidade é muito, nada é pouco. Então, às vezes, 0,2, 0,25 para as crianças pequenas fazem toda a diferença, tá? Outra vantagem que ele fala aqui é de a insulina estar sempre com você e o teu filho, o seu adolescente, não esquecer de aplicar a basal todos os dias ou de levar a insulina para onde ele for, porque a insulina está lá com ele. Mas eu, como mãe de jovem, né, como mãe de adolescente que usou a bomba de insulina, eles saem de casa com a bomba pendurada, mas de repente o reservatório vazio, certo? Então, vamos lá, se vocês tiverem aqui você usa bomba de insulina e você quiser colocar aqui também algumas vantagens da bomba, fiquem à vontade. Então, a gente tem microdoses muito pequenininhas. Você tem um cálculo de insulina ativa muito bacana. Então, para aquela criança ou aquela pessoa que tem o perfil beliscador, que fica comendo várias vezes ao dia, todo o cálculo que a bomba de insulina tem é muito legal, é importante. Então, tem essa microdose, o cálculo de insulina ativa, tem os bolos diferenciados, bolos para proteína, bolos para fast food, que você tem muita gordura e tem bastante carboidrato. Você tem as funções de basal temporária, então se o seu filho está doente, menstruação, qualquer coisa que muda na rotina no seu filho por um tempo, por 1, 2, 3 dias, você consegue mexer temporariamente nas configurações da bomba para ela dar conta daquele momento. Então ele está com uma infecção, tomando antibiótico. A gente sabe que os primeiros 3 dias de infecção com febre, essa glicemia vai ficar mais alta.
Então, a gente consegue fazer uma programação temporária na bomba, onde ele vai receber mais basal, ele vai receber mais dose de insulina no bolos, e terminada essa fase, você para de usar essas ferramentas. Bomba de insulina ajuda muito quando a escola apresenta algum empecilho para essa criança aplicar insulina lá. Então, quando você tem uma bomba de insulina, é mais fácil das pessoas aceitarem cuidar dessa criança, porque não tem que furar, não tem que manusear a agulha, não tem essa coisa, é muito pesado isso para um terceiro dar uma injeção numa criança, sabe? Porque é isso que vem na cabeça da pessoa. A gente sabe que a agulha é fininha, a gente sabe que a agulha não dói. Então, a bomba de insulina, ela facilita os cuidados por outras pessoas. Por que nós, eu, junto com o meu médico, por que a gente decidiu... Oi, meu amor, você quer participar? Eu vou fazer waffles. Por que você vai fazer o waffle? Porque eu peguei a máquina de waffle para fazer um waffle. Manda a receita para eu contar carbo. 2 xícaras de farinha, 1/4 de... Manda a receita pelo WhatsApp, eu tô fazendo live aqui. Tira foto para eu calcular, tá? Depois vê quantas deu pra gente contar. Sábado e domingo aqui é dia de culinária. Então é óbvio que minha filha que tem diabetes vai fazer o waffle. Bem cheio de carboidrato. Então, aqui em casa, né? Ela teve o diagnóstico com 5 anos. Eu tive péssimos médicos pelos primeiros 6 meses. Ela tinha 5. E aí, depois eu fui para um outro médico, que é o médico que a gente tá até agora. Ela é adulta, mas ela continua indo na endócrino pediatra. E a gente estava fazendo a contagem de carboidratos e eu tava com a glicada boa, tá? 6,5. Ela tinha 6, 7 anos, a glicada dela tava 6,5. Só que eu fazia uma aplicação de insulina a hora que acorda, aplicação de insulina no lanche da escola, aplicação de insulina no almoço, aplicação de insulina no lanche da tarde, no jantar, na hora de dormir, às vezes de madrugada, e se tivesse alguma correção extra, alguma coisa extra, fazia mais uma picada. Então eu tava fazendo a contagem de carboidrato certinha, e eu tava dando 8 picadas na menina por dia, tá? Até que o meu médico falou, olha, se a gente colocasse uma bomba de insulina nela, não é pra gente melhorar o controle, porque você tá indo super bem, não é esse o nosso objetivo com a bomba. É dar um descanso pra ela de tanta picada. E eu lembro que isso foi tão bacana, porque hoje em dia fala-se muito sobre usar a bomba de insulina para melhorar o controle, né? Vende-se muito isso. Só que não é só para isso que a bomba existe, né? Até porque se você faz uma boa contagem de carboidratos, se você tem um bom conhecimento, você chega muito longe com caneta e com seringa, né? É aquela história de qual live? De umas lives, que essa semana mesmo, de você conseguir baixar de 6,5. Às vezes, para você baixar de 6,5 a sua glicada, você precisa de um tratamento com uma bomba de insulina, que vai fazer correção de gordura e proteína, sabe? Que você consegue cuidar do detalhe, entende? Cuidar do detalhe. Então, ele falou, vamos colocar a bomba de insulina pra gente trazer mais qualidade de vida. Não era melhor controle. Tô falando controle, gente, mas eu odeio essa palavra. Mas é gerenciamento. Beleza. Só que o que acontece também hoje? E tinha uma questão na escola, né, também. Era uma menina, enfim, eu entrei com um processo administrativo, sem advogado. Aqui em São Paulo existe essa possibilidade. Eu juntei a papelada, eu fui lá no Maria Zélia, dei entrada no pedido, me chamaram lá no Hospital das Clínicas, eu fiz uma perícia, eu lembro da médica até hoje. Nessa perícia, ela perguntou tudo, ela me questionou como eu fazia a contagem de carboidrato, então eu mostrei para ela que eu sabia fazer as coisas, que eu sabia blá, 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 e ela entendeu, então, que a minha filha poderia receber a bomba de insulina pelo governo. Não gastei com advogado, tá? A gente tem essa vantagem aqui, e na verdade, as crianças, especialmente as crianças menores de 5 anos, é bem mais fácil conseguir uma bomba de insulina pelo governo, porque eles já entenderam tudo isso
e eles já entenderam que você iniciar uma bomba de insulina o quanto antes, essa conversa é chata, o gasto que eles vão ter com essa pessoa no futuro, com complicação e outras coisas, é muito menor. Então, enfim. Só que assim, hoje, para um adulto, por exemplo, né, para você conseguir uma bomba de insulina pelo governo, você tem que ter tentado todos os tratamentos e falhado. Você tem que provar que você já fez de tudo e deu tudo errado. Ou você tem que provar que você está numa idade, você quer engravidar. Então, as mulheres que estão tentando engravidar né, querem ter filhos, elas têm uma facilidade a mais em conseguir uma bomba de insulina. Existem alguns critérios, tá? Mas eu não quero entrar nessa questão do governo, de conseguir a bomba pelo governo, porque isso daí é outro assunto, que também varia de estado para estado, às vezes de cidade para cidade, tá? Então, enfim, quem pode usar a bomba? Quem quiser. Qualquer pessoa que usa insulina e tem mínima condição aqui de aprender o manuseio, pode usar. Da mesma forma que não tem idade mínima, não tem idade máxima. Sim, eu já instalei bomba de insulina numa senhora de 82 anos que usava, porque ela faleceu, usava insulina, tinha diabetes tipo 2, tá? Eu já instalei bomba de insulina em muitos idosos. Eu já instalei bomba de insulina em deficientes auditivos, em pessoas surdas, em pessoas cegas. Eu já instalei bomba de insulina em muitas crianças com transtorno do espectro autista. Eu instalei bomba de insulina em crianças com síndrome de Down. Então, na verdade, o único impedimento, não vou falar de dinheiro, tá certo? Nem de acesso, vou falar das questões da pessoa. O único impedimento mesmo que a gente tem é o cognitivo, ou da pessoa ou do cuidador não ter condições de manusear, tá? Inclusive pessoas analfabetas. A gente já conseguiu instalar a bomba de insulina. Então, gente, é um recurso muito bacana. Fora do Brasil é muito mais simples, muito mais simples. Acho que tá saindo agora, se não me engano, na Inglaterra, crianças com menos de 5 anos, quando são diagnosticadas, vão direto para a bomba de insulina. Eu concordo super com isso, especialmente quando a gente pensa nas microdoses, sabe? Então, eu também acho que criança pequena tinha que ser assim. Se alguma pessoa der alguma desculpa mencionando a idade, essa pessoa não quer que você coloque a bomba de insulina, tá? Não quer, porque não existe nenhum impedimento com relação à idade. Na verdade, é o contrário. E eu vou bater nessa tecla porque eu escuto muito as pessoas dizerem que o médico não recomenda a bomba porque a criança tem 4 anos. Isso é uma justificativa porque a pessoa não quer te falar a verdade, tá? Porque ter 4 anos, na verdade, o ideal seria a gente colocar uma bomba de insulina nela, tá? Então, benefícios, conhecemos inúmeros. Só que, como tudo na vida, temos os dois lados, né? Então, da mesma forma que a gente tem os prós e os contras da seringa, os prós e os contras da caneta, a gente tem os prós e os contras da bomba de insulina. Bomba de insulina dá um trabalho desgraçado, tá? Dá trabalho desgraçado. Então, é a cola, é a cânula, é alergia, é coceira, é entupimento, é bolha, é a pilha que acaba, é o alarme, é a insulina que acaba, é o insumo que não é fornecido direito, é fornecido em partes. Se você precisa comprar, ele é muito caro. Então, tudo tem os dois lados, tá? Se a pessoa com a bomba, pensa bem, uma pessoa que usa caneta ou seringa, ela tem 2 insulinas, então ela aplica a basal dela uma vez e ela tem aquela basal de base mesmo, sabe, de background, rodando em segundo plano. Se essa pessoa tem algum problema com a insulina rápida, tudo bem, ela tá com a basal ali, vai ficar em 300 a glicemia dela? Provavelmente, mas ela não vai passar mal, ela não vai ter cetoacidose, não vai acontecer nada com ela, porque ela tem aquela basal rolando.
Quando a gente tem um problema de entrega de insulina na bomba, seja uma bolha gigantesca que você não viu, rebobinou sem querer e você não percebeu e você fica recebendo ar, ou entupiu, entupiu alguma coisa, e aí a glicemia está muito alta e você corrige, está muito alta e você corrige, você demora para se tocar que aquela glicemia alta pode ser um problema de entrega de insulina. O risco de cetoacidose para pessoas que usam bomba de insulina é muito maior. Muito maior. Porque se você tem um entupimento na cânula, você está sem a basal e sem o bolso, você está sem nada, você está zerado. Zerado. Então, a bomba de insulina, por que o conhecimento aqui é importante? Porque se a pessoa não está esperta, se a pessoa não está ligada nas tretas que a bomba pode trazer, ela pode ter muito mais internações por cetoacidose. Porque eu preciso de uma ação muito mais rápida. Entende? Eu vi uma glicemia de 300, 400 com bomba, eu preciso corrigir com a seringa. Eu não posso ficar insistindo e corrigindo com a bomba. Falar, será que eu errei na contagem? Ai, será que não sei o quê? Não, gata, você corrige com a seringa, porque daí você tem insulina circulando e daí dá tempo de você tentar imaginar o problema. Mas não. A pessoa vê um 300, corrige com a bomba. 2 horas depois, 400, corrige com a bomba. Ai, o que será que está acontecendo? 6 horas sem insulina, 12 horas sem insulina, ela provavelmente vai parar no hospital, tá? Então, é aquilo. A bomba é muito legal, maravilhosa, mas ela exige de você várias outras coisas. Então, você tem que ter assiduidade, né? Você tem que ter uma disciplina na troca dos insumos, você tem que ter disciplina no rodízio do local, porque uma coisa é você aplicar no mesmo local 3, 4, 5 unidades de insulina na caneta. Outra coisa é você usar por 3 dias uma bomba, uma cano. Nossa Senhora. Quebrou. Quebrou. Uma coisa é você usar uma cânula por 3 dias e você tem uma dose total diária de insulina de 70 unidades, então você está recebendo no mesmo lugar por 3 dias 150 unidades. Vai lá ver o que aconteceu, por favor. Cuidado para não se cortar, porque quebrou o vidro. Tudo bem? Tô curiosa com o acidente na cozinha. Mas não tenho mais crianças. Alguma dúvida? Vocês querem pontuar alguma coisa? Fazer alguma pergunta com relação à bomba de insulina? Tá tranquilo? Tem alguém aqui? Não tem ninguém aqui. Coisas que acontecem. Certo? O que mais que eu coloquei aqui? Já falei, né? Beleza. Às vezes a gente acha que colocar a bomba de insulina é uma condenação. Eu lembro de ter conversado com um cara, acho que ele já era, 40 e poucos anos. Ele já tinha diabetes há muito tempo. E ele tinha uma vida de atividade física, de viajar, tal, e tudo mais, né? E eu lembro que eu fui apresentar, eu tive a oportunidade de meio que apresentar a bomba. E ele falou, não, a bomba não é pra mim, porque minha vida é assim, 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 eu vou pra praia, eu viajo, canoa, blá, 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 blá. Eu falei, não, olha, não é porque você usa bomba que você tá condenado a ficar preso nesse catéter, né, que é a mangueirinha da bomba, o resto da sua vida. Não, muito pelo contrário. A bomba de insulina, ela traz uma flexibilidade de você poder, flexibilidade de você deixar de usar a bomba por um final de semana, deixar de usar a bomba por 15 dias, deixar de usar a bomba por um mês. Existem várias situações. Então, o que ele fala aqui na dica 71? Se você usa a bomba, saiba como desconectar, deixar de usar. Então, por várias razões, tá? Então ele fala aqui que ele usa um termo em inglês falando que as pessoas podem usar a bomba de insulina junto com caneta, tá? E algumas vezes deixar de usar a bomba, trocar, dar um descanso, voltar um pouquinho para as canetas e tudo mais. E aí aqui ele dá vários exemplos, e eu também tenho vários exemplos. Um exemplo é Wet n Wild. Como chama isso em português? É aquele parque de piscina, sabe? Que tem um monte de tobogã, um monte de água, um parque aquático,
Isso, parque aquático. A pessoa vai passar o dia inteiro no parque aquático. Quando você vai para um parque aquático, você tem que deixar todas as suas coisas. Você fica de biquíni e você deixa as suas coisas lá. E você fica circulando de biquíni, de maiô, de sunga, com a bomba de insulina pendurada no seu corpo num parque aquático, não é assim muito, sabe? Tipo, meio... Então, é um dia só. Aí a pessoa vai tirar a bomba, ela vai ter que aplicar uma basal e comprar uma caneta de rápida e ficar usando. Cara, por um dia não vale a pena. Então, por um dia, comprar uma basal, pode ser. Então, ela aplica uma dose de basal de manhã e usa a bomba, deixa a bomba desconectada e conecta a bomba só para fazer ponta de dedo e corrigir algum carboidrato que ela come. Olha que interessante. Então, eu uso basal na caneta e bomba para bolos. Isso pode acontecer. Eu tenho uma adolescente que foi para um parque aquático e ela falou, eu não quis comprar uma caneta de basal porque eu ia usar só uma vez. Então, eu coloquei um alarme no meu relógio, que era a prova d'água, e de 2 em 2 horas eu conectava a bomba, corrigia, colocava mais meia unidade e tirava a bomba. Então, ela ficou, o tempo todo que ela ficou no parque aquático, ela não ficou conectada na bomba, mas a cada 2, 3 horas ela fazia uma correção, media um pouquinho. Por que isso é possível? Porque, cara, você tá num parque aquático, você tá se mexendo, você tá andando, você tá gastando energia, você tá nadando. Então, tudo bem você ficar desconectada da bomba por aquelas horas, fazendo algumas correções, é possível. Outra situação, vai para um resort, vai passar 15 dias no Nordeste, na praia, aí você não quer a bomba, você não quer o fio, você não quer se preocupar com areia entrando nas coisas, você não quer se preocupar em ficar no sol, esconder, então você tira a sua bomba por 15 dias, volta para as canetas, tá? Então, essas são situações onde você proativamente volta para as canetas, coisas planejadas. Porém, existem os perrengues. O governo não entregou, tua bomba quebrou, sábado à noite, né? Então você tem que ter receita de NPH regular, já falamos sobre isso. Você tem que saber, você tem que ter anotado todas as suas doses, dose de basal total, dose de basal hora a hora, toda a configuração de cálculo para bolos, para fazer os seus bolos, você tem que ter isso. Por quê? Numa vontade própria ou num perrengue, você consegue dar um passo para trás, voltar para o seu tratamento anterior, não entrar em pânico, nem entrar em desespero porque o seu equipamento quebrou. Então, tenha em mente que bomba, toda tecnologia dá problema e você tem que ter o que você precisa ali. Então, você tem que ter insulina extra, você tem que ter, sei lá, de repente, caneta e agulha ou a seringa. Seringa, para quem usa bomba de insulina, é um item obrigatório. Obrigatório. Você tem que ter, tá? E é isso, a bomba ela traz essa flexibilidade, sabe? Você consegue colocar e tirar a hora que você quer. Certo? Eu vou descer lá na cozinha para ver o que está acontecendo. Mas é isso, gente. A bomba de insulina ela é sim muito legal, muito bacana e ela tem diversas funções que só ela tem. Pera. E aí? Caiu uma xícara. Nossa. Ela foi pegar uma batedeira e bater alguma coisa lá e caiu uma xícara. Machucou? Limparam? Sim. Então tá tudo bem. Certo? Então, quem tiver a possibilidade, antigamente a gente tinha os test drive com bomba de insulina, era muito legal o test drive, porque tinha gente que não se adaptava mesmo, de jeito nenhum. E aí aquele teste já, sabe, fala, ufa, a pessoa tirava aquilo da cabeça. Tem momentos da vida em que a criança não quer usar, mas aí quando ela chega na adolescência, ela fica adulta, ela entende, ela experimenta. Então, durante o trabalho na Roche, né, durante a pandemia, eu peguei muitas pessoas que passavam de NPH irregular sem contagem para bomba. Então, nesse processo, eu ficava 1 mês ensinando contagem de carboidrato antes de fazer a instalação da bomba. Eu me recusava.
tá? A fazer a instalação da bomba numa pessoa que não sabe e não domina a contagem de carboidrato. Então, eu vou fazer essa proposta de atrasar um pouquinho a instalação e dar a oportunidade dessa pessoa aprender a contagem, porque ia ser muita coisa para aprender todo o funcionamento da bomba mais contagem. Então, separei, aprende a contagem, quando a contagem estiver segura, coloca a bomba. Nesse processo de aprender a contagem de carboidrato, os resultados da pessoa melhoravam muito, porque o que ela precisava era contagem, não era bomba, entende? Então, muita calma quando a gente acha que a bomba é a única solução para todos os problemas do planeta. Não é. Muitas vezes, em algumas situações, a gente sugere tirar a bomba, tá? Inclusive, a minha vida foi um caso. Não foi uma sugestão de alguém, mas depois que ela desistiu da bomba, a gente percebeu uma melhora em qualidade de vida, glicemia, glicada, saúde mental, que, assim, eu nunca imaginei que sair da bomba pudesse ser tão positivo. Creiam, acontece. Certo? Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar sobre alguma coisa, a gente vai nos comentários, mas fica aí essa live para vocês falando só um pouquinho sobre bomba de insulina. Tá bem? Beijos e agora até amanhã.